Alô, verificando conexão. Alô, conexão. Alô, alô, som. Conexão. Live leve, solta. Alô, alô, alô. Conexão. Quem tá aí? Ah, Flora. Vocês estão aí, que bom. Vou colocar uma música. Então, vocês ouvem? Saiba, Todo mundo foi neném. Einstein, de Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana em quem não tem. Live leve, solta. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. E Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. saiba, Todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, qualquer ser humano. saiba, Todo mundo teve pai. Quem já foi, quem ainda vai. Lautes, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. saiba, Todo mundo teve mãe. Índios, africanos, alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet. E também eu e você. Arnaldo Antunes, saiba. Live, leve, solta, mais uma sexta-feira, cada dia mais live e cada dia menos leve. Uai, meu Deus! Tá entrando aqui o disco inteiro de Arnaldo Antunes. Eu tive que desligar. Minha gente, como é que desliga isso? Desliguei. Live leve solta hoje nessa cartografia dos afetos dedicado à infância, essa dimensão do sensível na cidade. Hoje a gente recebe um monte de gente numa conversa live aí diferente. Vamos ter o primeiro momento, a primeira hora com Alessandro Marin Pietri, esse psicanalista, psicólogo, neuropsicólogo e também doutor em ciência da educação, e depois intervenções dessas mulheres, potência pura, que vão debater e vão cartografar, vão nos ajudar a mapear essas experiências de infância na cidade. A doutora Juliana Prats, Isabela Silveira e também Paula Alice, nossa atriz, diretora. Hoje vai ser bastante animado, já temos muita gente. Gente, eu atrasei hoje, porque, embora pareça toda organizada, não é. Antes de chamar Alessandro Marin Pietri, queria falar um pouco que essa é uma ação da coletiva, da Manifesta Coletiva. Esse é o bom cartaz que a gente mostra, que é essa manifestação, essa movimentação cidadã que pretende ocupar o espaço político na cidade de Salvador. Ou seja, são sujeitos, atores políticos
e que querem reivindicar espaço político e tomada de decisões, participar da dimensão política da cidade. Então somos muitas, estamos juntas e somos a manifesta coletiva. Bom, tem aqui um monte de mensagem, estão pedindo aqui para a gente chamar, que vocês chamem aí com os aviõezinhos as pessoas, convidem para estar aqui conosco, aquelas pessoas interessadas, aquele grupo de mães, aquele grupo de pais, aquele grupo de pessoas interessadas na infância e a cidade em geral, porque a infância deve ter interesse comum e coletivo. Alessandro já está aqui conosco, eu acho. Deixa eu dar um recado. Eu botei assim como se fosse cancelar. Fui chamar Alessandro e ia cancelar. Eu queria dizer às vezes que a conexão... Thay! Um beijo, meu amor. Você é responsável por isso, viu? Por esse encontro, por essa junção, essa coletiva. Caio, Rodrigo. Bom, tô ansiosa para chamar Alessandro, mas eu queria dizer que às vezes as intervenções aqui, elas param. Eu acho que é um problema de conexão, então parece que eu tô vendo, mas eu não tô vendo. Então se eu não responder, se eu não der um oi, é porque por uma questão de conexão parou de aparecer aqui. Eu vou parar de conversa e vou chamar Alessandro Maripietri para a gente começar esse debate das infâncias e dedicado às infâncias. Vamos lá, vamos chamar aqui, pronto, aguardando Alessandro Maripietri. Alô, alô, cadê você? Tô aqui, Esse homem olá. das redes. Neófito das redes. Especialista em lives. Querido, Neófito que total. alegria. Tô aprendendo isso agora. Mas tá mandando super bem, viu? Tá arrasando. Tô aprendendo rápido. Alessandro, eu queria primeiro agradecer muito, muito, muito mesmo esse encontro. E esse momento, né? Esse momento coletivo, manifesta, que trouxe essa dimensão dessa cartografia dos afetos e do sensível. Eu queria falar que você integra muito dessa relação de afeto e explicar para as pessoas que quando a gente fala de um sensível, de um afeto, de um comum, não tem necessariamente uma relação de amizade como se nós nos conhecêssemos e fôssemos amigos, né? É importante dizer que é uma feição comum, ou seja, que é um mundo comum, que é uma cartografia desse comum, que também está reivindicando espaço, porque a gente sabe que existe um afeto do ódio, um afeto da violência, um afeto do autoritarismo vigente, e isso é muito grave. Então, por isso que nós quisemos trazer essa dimensão do afeto, para nos conectar e também debatermos sobre isso, né? E pensar que mundo comum é esse, ou seja, não são eles e nós, né? Ou seja, como através desse sensível, reconectar essas relações. Então, queria muito que você soubesse que estamos muito alinhados nesse sensível com você, com isso que você tem produzido enquanto debate, enquanto prática, né, de uma cidade coletiva, de uma cidade comum. E, enfim, e a infância é um tema da coletiva, é um eixo de luta da coletiva, é uma preocupação da coletiva, justamente porque a gente entende que a infância Primeiro a gente precisa entender que a política, toda política, é feita para alguém, para um conjunto de pessoas, para alguém, para uma comunidade. E é muito importante que essa dimensão do sujeito, dos sujeitos, estejam abordados na política. Ou seja, é importante quando a gente vai fazer... A política não pode ser um conjunto de ações de gestão, e sim ela precisa sustentar a vida, sobretudo num contexto em que a vida está sendo colocada em debate, né? E essa dimensão política que a gente pretende abordar é uma política que abraça todas as vidas, todas elas. Não cabe à política dizer quem morre em quem vive. Ou seja, a nossa ação diária é de afirmação da vida e precisamos sustentar todas as vidas. E a infância, muitas vezes, esse sujeito, né, que está por trás da infância, das infâncias, muitas vezes está apagado. Então a gente fala muito em educação, mas a gente não fala para quem, a gente não tem um horizonte para essas pessoas.
E a gente achava que a gente acha que você era a melhor pessoa para trazer esses conteúdos para a gente, para essa troca. Então, fique à vontade, seja bem-vindo. É Eu com você. agradeço muito o convite. Sim, estamos muito afinados. Acompanho muito o seu trabalho e acho que a gente pensa de uma forma muito parecida. E acho que tem três coisas que eu queria começar dizendo, que fala primeiro dessa ideia da cartografia dos afetos. Eu achei esse nome, além de lindo, urgente, né? No sentido de um novo mapa, de uma nova vetorização de desejo, que seja em prol da vida, que seja em prol do coletivo e que vá subversivamente, eu diria, contra muitas coisas que nós estamos vendo e que a gente provavelmente vai discutir aqui. Então, eu achei isso fantástico. Segunda coisa é que eu gosto dessa ideia da infância e defendo que defender a cultura da infância é um ato político, essencialmente. E já vou explicar por quê. Mas antes disso, eu queria falar da música que você colocou, que eu acho que é muito interessante, porque sem que a gente soubesse, eu não sabia que você ia fazer isso, eu ia começar falando dessas três dimensões, que é a dimensão universal, particular e singular. Ou seja, uma ideia de política que fosse para todos e para cada um. Uma ideia de política que conseguisse conversar com a dimensão mais universal de todos nós, ou seja, as piores e as melhores pessoas do mundo foram criança, como disse a música, e isso nos universaliza, nos aproxima, e todo mundo tem uma certa raiz comum, todo mundo é humano, e mais ou menos isso nos junta. As particularidades, que aí tem a ver com esse S plural que você coloca nas infâncias, ou seja, é claro que uma infância do Nordeste da Bahia não vai ser a mesma infância do Nepal, ou mesmo no Brasil, que é um país continental, ou mesmo na Bahia, que é um país maior Em do que a Salvador. Espanha, que é um estado maior do que a Espanha, ou mesmo em Salvador, que tem desigualdades estratosféricas. Então, não dá para a gente falar de uma infância e sim no plural. E a dimensão singular é aquela ideia daquela criança que dá corpo, que empresta o colorido dos seus dias para tentar suportar essa infância enquanto um grande arranjo, uma grande dimensão cultural. E a música que você coloca traz isso como muito melhor do que qualquer teórico, como os artistas fazem, de uma maneira linda e potente. Então, acho que foi muito acertado, porque seria a minha primeira fala. Essa ideia de que falar, quando a gente fala assim, as infâncias, parece que a gente está falando necessariamente de criança. E não é isso. Quando a gente fala de infância, a criança é uma coisa muito mais simples. É aquele sujeito antes da puberdade, ponto. Agora, a infância é um conjunto de condições simbólicas e politicamente engendradas que podem ou não favorecer que essas crianças de carne, osso e subjetividade emprestem corpo a essa vivência. Então, há uma certa ameaça da vivência do infantil no mundo contemporâneo, especialmente pela característica que você já começou também muito acertadamente falando, que é essa torção entre o coletivo e o individual. Essa ideia de que a liberdade individual para o homem contemporâneo ela tem mais valor do que um arranjo de coletividade. E ao fazer isso, a gente desloca a infância para um lugar de muito perigo, e aí a infância geral, estamos falando das infâncias que passam por vulnerabilidade de toda a ordem ou aquelas que estão economicamente protegidas, mas mesmo estas estão em risco. Por quê? Porque a infância ela só é possível no coletivo. Não há como a gente pensar uma infância sem coletivo. É quase que um contraditório, não tem como. Então, se a gente não tem como pensar a infância no coletivo, a gente tem que pensar que para proteger a infância, a gente precisa de uma licença maternidade e paternidade ou familiar, independente de como essa família seja constituída de outra forma. A gente tem que pensar que uma pessoa que não tem saneamento em sua casa, acompanhando aí suas lives, não tem como priorizar a infância. A gente tem que pensar que uma pessoa que não tem acesso à cultura, não tem como dar lugar à infância. Ou seja, mostrar que a cultura da infância não está desarticulada de todo esse cenário político que é o que nos faz enquanto sujeitos de coletividade. E o que a gente tem visto, infelizmente, e aí eu digo infelizmente com muita dor, é um corromper de estruturas que são ou que eram protetivas do funcionamento da infância. E se a gente for pensar, isso é bom para o mundo todo, porque todas as grandes coisas do mundo são graças à infância. Tudo que é novo, tudo que é inventado, tudo que vocês como artistas fazem é porque vocês têm uma criança muito viva, uma infância muito viva. Essa música do Arnaldo Antunes é um ato infantil, porque é uma novidade, uma inovação, é algo que vocês fazem no novo. E qual é o momento da vida culturalmente acordado, onde as novidades acontecem? É propriamente nesse tempo. Então, é dar conta desse lugar público, né? Dessa ação política, de colocar a infância em cena como um respeito assim
em conteste, aquele respeito absoluto à cultura da infância, é falar também de adultos, é falar também de comunidades, é falar também de arranjos políticos formais, como esse que você vem propondo. Então, eu acho que é um tema dá panos para as mangas. Alessandro, tem uma coisa que eu vou aqui dividir muito com você para chegar no tema, né, que eu quero assim, abordar, é que ontem, né, a gente não pode deixar de falar hoje aqui sobre o depoimento da secretária especial de Cultura, Regina Duarte. Nós fomos tomados assim dessa dimensão do inominável, né, dessa coisa do horror que não tem palavras, né? Aquele depoimento, eu não sei se as pessoas acompanharam todas, mas eu acho que é uma coisa muito importante de acompanhar. Isso toca de uma maneira muito central a minha infância, né? Que fui uma criança e que nasci com meu pai preso por se opor, né, ao regime militar. E isso me lembrou, e isso me toma, né? E isso me toma, claro, nessa dimensão que é íntima, claro, numa dimensão, mas também me toma da responsabilidade pública de afirmar essa posição, ou seja, uma outra posição, né, uma outra perspectiva de Brasil, entender que isso não pode interditar o Brasil e o seu devir democrático, o seu devir comum, né? Então, eu também estou muito mobilizada hoje por isso, e aí também quero trazer essa questão, e estou um pouco hoje assim, muito mobilizada, mas querendo trazer essa questão para cá, e trazer uma outra experiência artística, que é uma diretora argentina, uma encenadora que chama Lola Arias, que faz um trabalho que a gente chama de biográfico, né? Teatro documentário, quando você traz uma dimensão biográfica para a representação. E ela fez um espetáculo que era assim, o ano em que nasci. E ela juntava, naquele ano de 76, que é o ano que eu também nasci, e filhos, né, de militantes que se opuseram ao regime, né, na Argentina, e filhos dos militares. E eles se encontraram nesse espetáculo, colocando as suas vozes, as suas biografias a serviço de uma encenação que fosse a serviço dessa coletividade e do hoje. Né? Porque o que a gente está fazendo é trazer essa biografia a serviço do agora, entendendo que todos nós somos sujeitos políticos, somos sujeitos históricos. Ou seja, a manifesta, a coletiva, tem muito dessa responsabilidade, falar a cada sujeito que participe. Você é um sujeito político, você é um sujeito da história. Né? Aquilo que você está fazendo hoje pode mudar tudo. E eu estou trazendo um pouco isso, essa emoção e essa ira e essa manifestação, porque isso muitas vezes toma as pessoas de melancolia, né? E eu acho que a gente precisa ativar um sentimento de reação, no sentido de ser um motor não violento, mas um motor de uma energia de reação. E dizer assim, como eu te vejo, assim, né? Porque, claro, estamos juntos na experimental, né? Conectados por esse sensível experimental. Quero mandar um beijo enorme para a Amabília, essa referência máxima, né? Para mim, para você, para a Bahia, a primeira mulher constituinte, né? Uma deputada constituinte da Bahia, trazendo tudo isso. E para a gente falar um pouco também dessa dimensão, assim, esse papel, né? Ou seja, isso que a gente precisa reivindicar agora. E aí eu quero trazer uma questão que nas reuniões de paz, né? Eu te observando e tal, e as pessoas muito preocupadas assim com a violência e preocupadas com uma série de coisas, e você sempre dizendo assim, se você está preocupado com seu filho, violência, etc., o coloque na rua, o coloque na vida pública, o coloque em coletivo. Né? Não, saia do condomínio, saia dessa ideia de condominização da vida, saia dessa ideia de que há uma proteção possível no mundo fora da democracia. E isso me toma de um jeito assim nos toma de uma maneira tão radical, que eu queria um pouco que você também trouxesse essa dimensão, ou seja,
de que muitas vezes crianças que estão dentro do que a gente está chamando de democracia estão descomprometidas com o comum, né? E eu acho que isso é muito importante afirmar. Na cidade, num projeto de comum, de uma cidade que tem compromissos enormes com a produção de democracia, de igualdade, de solidariedade. Bom, primeiro falando do depoimento, né? A gente pensa assim que a perplexidade tem um limite, né? E aí, de repente, a gente vê que a perplexidade não tem limite, que a gente pode ficar ainda mais horrorizado com o desrespeito, com o descaso, com a violência, né? Dita de uma maneira tão sarcástica e eu não sei nem descrever aquilo é realmente o pior de nós. Eu acho que nós vivemos no Brasil hoje o nosso pior lado, aquilo. Eu digo nosso porque, embora não compactue sobre uma maneira com isso, eu sou parte disso, você não tem como a gente escapar, mas é o nosso pior lado ali e isso não descompromete apenas a dimensão política, etc., mas acho que é ainda mais amplo, é uma desumanidade, a gente está se desumanizando, a gente transforma as pessoas mortas pela pandemia em números, a gente não nomeia essas pessoas, a gente desqualifica essas mortes, a gente desrespeita as famílias, e não contente em fazer isso no presente, na atualidade, a gente ainda faz isso com uma página histórica da nossa história enquanto país, que é indiscutivelmente a pior das páginas, o pior dos momentos, aquele que é mais, onde a crueldade teve seu superlativo maior, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa assim, bom, o que a gente pode fazer com isso, né? Então, a grande discussão, assim, quando é que a gente começa a se apertar? Quando nós, que somos, de alguma maneira, privilegiados em uma série de condições, temos um conforto de existir neste mundo, neste país, nesse estado, que não é o da maioria, né? Nós somos uma minoria cercada por uma maioria de pessoas que beiram o miserável, que beiram a impossibilidade de subsidiar sua existência com o mínimo de dignidade. Mas mesmo nós começamos a nos dar conta que foi essa fala que você me viu lá, né? Falando para pessoas Sim. que têm ar-condicionado em casa, que andam de carro, que pagam suas contas, que têm um plano de saúde, etc. Aquela condição. E aí a gente se pergunta, que medo é esse, né? Medo de quê? E aí uma coisa que eu queria pontuar é que nós vencemos coisas enormes enquanto humanidade. Guerras, doenças. Mas o pior inimigo do homem contemporâneo é o outro. A gente não tem medo de nada mais do que o outro. O outro é terrífico para a gente morre de medo do outro. Então, esse outro que deveria ser a nossa força, a nossa voz, a nossa ideia de pertencimento, um elo de desejo coletivo que nos direcionasse cartograficamente na direção da vida, virou uma ameaça. E quando a gente vê uma pessoa que ocupa um cargo público dando um depoimento daquele, recrudesce, mas de maneira exponencial, o pavor em relação ao outro. Porque é muito difícil não ficar apavorado com esse outro que perde completamente a capacidade de conexão com a dor de milhares de pessoas que construíram a história deste país, inclusive para que ela pudesse estar neste lugar falando isso. Quer dizer, é à custa da vida de muita gente que isso é possível. Então, desrespeitar isso é marcar de maneira tão cruel esse insuportável da alteridade. Nós vivemos hoje o insuportável da alteridade. O outro, aquele que é altero, que é diverso, que é diferente, nos amedronta como nunca. E aí o que a gente faz? A gente se condominializa. Essa é uma ideia do Christian Dunker. E essa condominialização, ela não é necessariamente dentro dos condomínios apenas, mas ela é muito mais simbólica, ela é muito mais... e por ser muito mais simbólica, é muito mais difícil da gente lidar. Mas a gente pode usar a metáfora dos condomínios, nossos condomínios de classe média, como uma metáfora disso, né? A gente acha que ali dentro a gente está protegido, cria essa falsa ideia e nos destruímos, nos violamos, nos corrompemos igualmente dentro dessa realidade. A violência continua lá, porque a violência está na nossa relação. Então a gente precisa realmente ir a público sob a possibilidade de a construção de um outro público. Essa é a lógica, que a gente saia às ruas, que a gente ocupe os espaços para que esse espaço que é público e, portanto, meu, seu e de todos, não sendo absolutamente meu nem absolutamente seu, porque isso é importante também que se entenda. Lindo, né? Não dá para ter uma confusão entre o que é público e privado. E, aliás, alguns dos nossos dirigentes políticos precisavam entender um pouco isso, entender que né, não é quintal da sua casa, não dá para você se comportar publicamente como se você estivesse na sua intimidade, porque você representa algo
Então isso é uma coisa difícil de algumas pessoas entenderem, nos atores da política, mas propriamente é um espaço de todos. E esse espaço de todos é um espaço que está tão difícil para a gente, enquanto adulto, ocupar, e aí aonde fica o lugar das nossas infâncias, né? Que lugar é esse? Porque se nós adultos temos uma dificuldade de ocupar e de descondominializar, ou seja, de dar a cara à tapa, de poder conversar com alguém que pensa de uma maneira diversa, de ouvir a opinião do outro, de valorizar essa diferença como algo produtor de uma possibilidade, a gente não aguenta fazer isso hoje. O homem contemporâneo não quer isso. O Joel Biermann, um psicanalista, ele disse que o eixo de subjetividade, o eixo do processo de subjetivação do mundo contemporâneo é autocentramento e exterioridade. Ou seja, eu estou excessivamente voltado para mim mesmo e, ao mesmo tempo, extremamente comprometido em publicar a minha intimidade para que todos vejam. E essa lógica é uma lógica que vai criando fossos, vai criando abismos entre as pessoas, cada vez maiores, e esses abismos precisam ser transpostos. E acho que o seu trabalho, a sua iniciativa, a sua proposta é uma ponte muito legal, muito bonita de transposição disso. É uma força, E por isso que eu estou aqui, para botar mais uma madeirinha na ponte, uma pequena contribuição. Então, eu quero dizer que é coletiva, que é nossa, e é verdade. Existem diversas, eu queria falar com as pessoas, existem diversas movimentações cidadãs espalhadas pelo Brasil. Essa experiência manifesta, ela se inspira em outras experiências dessa natureza. Justamente por isso, porque a política, por ser de representação, né, ela às vezes faz uma investida numa determinada pessoa, e é natural, porque na verdade ela precisa se traduzir às vezes ali numa relação de voto, né, uma coisa meio maluca, e o que a gente está querendo é quebrar um pouco isso para transformar. Nós precisamos ter um projeto comum, que não nasce nem parte de uma pessoa, e sim do encontro, que é isso que a gente está fazendo agora de maneira absolutamente inédita, em razão do momento inédito do país. Então eu fico um pouco investida dessa responsabilidade de aparecer, mas é muito coletiva, é muito assim, e é importante que a gente diga, vamos juntas, vamos construir, vamos ser esse espaço permanente de pensar, claro, a cidade, mas com uma perspectiva de espalhar esse sentimento, é constituir projeto, é constituir utopia, e dar materialidade. E é isso. E aí, tomando um pouco, a infância também está instalada, e é essa hipótese que eu queria levantar aqui com você, ou seja, é um grupo, ou seja, a infância é essa fase da vida em que esses sujeitos que compõem a infância são sujeitos que não produzem, né? Esse monte de pessoas que não produzem, na nossa avaliação, eles se tornam sujeitos que para o capitalismo devem consumir. Eu queria também falar um pouco disso, desses corpos nas políticas, na cidade, no país, em que não são corpos produtivos. Nós precisamos muito falar, porque nós estamos também na dimensão do sensível, do simbólico, e nesse momento em que o presidente convoca a produção, ao trabalho, nós precisamos ser um grupo político que diz que a vida nem tudo é produção. Falar o capitalismo, que a nossa vida ela não pode ser movida à produção. Nós precisamos reivindicar direitos àqueles corpos que não vão produzir. E aí você falou super bem das mulheres que precisam de licença maternidade ampliada, ou seja, de todos os trabalhos relacionados a cuidados. Então são grupos, e aí grupos minoritários, étnicos, enfim, uma série de outros ambientes, e que nós precisamos afirmar a própria cultura, que é questionada, ou seja, está ou não está no campo produtivo. Aí o tempo inteiro você fala, economia da cultura, economia. Claro que a economia da cultura é uma economia fundamental, mas a cultura não é só produção. A cultura tem pausa, a cultura é pensamento, a cultura é subjetividade. Então, eu queria também trazer um pouco dessa dimensão de que é preciso amparar a infância, dizendo, essa etapa da vida, ela não é produtiva, e ela também não vai consumir porque ela não produz. E essa é uma luta que nós precisamos também travar. Ou seja, não podemos dividir o mundo entre produtores e consumidores e o resto não tem valor.
Um projeto socialmente justo e igual, ele precisa ter alternativas fora do capitalismo, ou seja, fora desse motor, que é um motor que moe pessoas. Eu fico dizendo, né? O capitalismo é um motor de moer gente. Nós precisamos inventar saídas, laboratórios, né? Laboratórios do comum, táticas do comum, em que a vida seja sustentada em outras dimensões de valores. Eu acho, Maria, que especialmente o modo como o capitalismo vem sendo compreendido e feito em alguns lugares do mundo, é que isso acontece com mais força. Há Sim. outras propostas dentro do próprio capitalismo que não são assim tão violentas. Ou seja, há um entendimento, e isso tem a ver com o modo como a gente constrói a nossa sociedade. Até pouco tempo atrás, ainda pensando numa sociedade capitalista moderna, a gente pode pensar que a nossa sociedade é uma sociedade disciplinar. Então aí vieram as escolas, aí vieram as fábricas, aí vieram as prisões, os manicômios, como grandes instituições que deveriam ajustar as pessoas a uma determinada forma pré-estabelecida. E essa era a lógica. A gente ajustava a nossa subjetividade àquela lógica pré-estabelecida. Com tensões, obviamente, que isso produzia. O que esse modo neoliberal, esse modo Estado mínimo, esse modo contemporâneo cruel, que, aliás, é até discutível, né? Porque a gente vê agora as companhias aéreas pedindo, por favor, as grandes corporações pedindo, por favor, para o Estado ajudar eles a sobreviver. Então, é muito interessante. Claro, essa né? lógica é muito, muito interessante. Mas, para além disso, que senão a gente não fala de tudo que a gente tem para falar. Não é todo mundo. O Estado, nessas horas, o Estado serve para todo mundo. Pois é, exatamente. Então, dá Imagina para o Estado não dá para o Estado não ser tão mínimo assim, garantir algumas políticas e tal. Mas aí, quando a gente faz essa torção para essa sociedade que o Ram chamou de sociedade do desempenho, num livro muito interessante dele chamado Sociedade do Cansaço, ele diz o seguinte: agora a grande lógica do homem contemporâneo é se ajustar, ou melhor, não é mais se ajustar à realidade, é que a realidade se ajuste a você. Você virou o explorador de si mesmo. Você quer o tempo inteiro provar que você é subjetivo. Se você deu certo é porque você é bom. É a famosa meritocracia. E aí isso dá uma ideia de desamparo. Porque aí agora é cada um por si. Então não tem mais uma regência disso. E onde é que isso deságua? Todos aqueles que não têm esta capacidade de se transformar num produto, né, ou de consumo, ou de produzir efeitos de desempenho, de produtividade, eles ficam muito vulneráveis. Então, há uma certa inutilidade na infância. Eu vou falar uma coisa dificílima de ouvir, porque parece estranho ouvir isso, mas como deve haver uma certa inutilidade na arte. Por quê? Sim. Quando é muito útil, quando a arte tem que produzir retorno, quando a infância tem que produzir retorno, a gente corrompe a melhor contribuição que os artistas e aqueles que dão corpo à infância oferecem à sociedade, que é a capacidade de subverter a realidade, de ver as coisas de uma outra maneira, de inventar um outro modo de existir, de mostrar para a gente modos, campos, jeitos, maneiras de interpretação da realidade que para nós não seria possível ver não fosse o trabalho do artista e a maneira como a criança subversivamente enxerga a realidade. Então, isso não pode ser corrompido, isso tem que ser protegido. Protegido pelas famílias estendidas, pelas comunidades, pelas escolas, pelo Estado, isso tem que ser protegido. Por que tem que ser protegido? Porque isso é um bem de todos. Assim como a arte é um bem de todos. Então a arte tem que ter uma proteção, ela precisa existir de maneira protegida, entenda, pelo amor de Deus, porque vai que tem um artista aí me entende mal. Não é no sentido de engaiolar, é no sentido de dar a ela condição para que ela exatamente possa existir livre da possibilidade dela ser ou não ser produtiva. Porque os artistas, como os cegos, podem ver na escuridão. Diz Chico Buarque: saibam que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Então, são aqueles que verão numa escuridão como essa, como a que a gente está vivendo agora, essa pandemia obscura, que nem a ciência dá resposta. É o artista que consegue ver. Como foram os artistas que anteveram, que conseguiram ver antes todas as grandes mudanças paradigmáticas que o mundo sofreu, todas as grandes viradas da antiguidade para a modernidade, da modernidade para a contemporaneidade, elas foram vistas antes por artistas como Shakespeare, por exemplo, que anteviu que a família, a lógica tradicional não poderia mais dar conta da humanidade em Romeu e Julieta. Então isso só foi comprovado muito tempo depois, porque ele conseguiu antever. Então, se a gente não protege isso, se a gente não dá à criança a possibilidade de viver a sua infância,
nós estamos corrompendo algo essencial do nosso fazer coletivo, que é a grande contribuição que a criança traz, né? A criança que pode viver a sua infância. É a possibilidade de subverter a realidade, de ter uma curiosidade infinita, de ver as coisas sobre outra perspectiva e de nos convocar. A infância nos convoca sempre ao coletivo. É impossível uma criança existir na sua infância, é possível que ela exista biologicamente até. Tenho dúvidas, porque o bebê humano é dos mamíferos os mais frágeis, né? É aquele que precisa realmente de cuidados. E talvez essa seja uma saída sábia biológica, porque ele, além de ser cuidado biologicamente, precisa ser formado a sua subjetividade, porque nós somos feitos de pai, mãe e histórias, né? Como disse Guto Freire, nós somos feitos de invenção. Então, se ele não fosse tão vulnerável, talvez ele fosse largado à sorte do seu próprio destino e não tivesse um outro que o espelhasse na sua humanidade. O que nos confere a condição de humanos é sempre o olhar do outro, é sempre um outro. Então, toda a infância, em qualquer condição das mais difíceis, toda a infância sempre convoca um outro, sempre convoca o mais um, nunca é sozinho. E isso a gente não pode perder, porque isso é o que nos humaniza, isso é o que nos coloca, isso é o que nos confere uma certa identidade enquanto humanos, a despeito das nossas diferenças. Mas é muito difícil a gente não entender e não perceber quando uma criança está num lugar, porque a criança, ela nos convoca, ela nos conclama a percebê-la. E isso que é meio biológico, meio cultural e meio do nosso tempo, e também não tanto, porque sempre foi um pouco assim. De fato, as crianças são ruidosas, né? As crianças elas têm um zigue-zague na existência que é muito difícil não percebê-las, mesmo quando elas eram extremamente disciplinadas e não tão valorizadas culturalmente, havia um ruído ali que nos obrigava a um certo cuidado. E esse cuidado é o que está nos faltando, né? É cuidar das nossas humanidades, é perceber a dor do outro, é perceber a necessidade do outro, é se colocar no lugar do outro. Coisas que parecem meio piegas, mas que são estruturantes para o que nós somos enquanto projeto social de civilização. Que lindo. A gente falou das violências, né, dos autoritarismos, desse momento muito dramático no Brasil e também no mundo, porque esse momento mais autoritário ele não está inserido no Brasil. Infelizmente. E a gente vai pensando, ou seja, quando você pensa assim, o aumento da violência contra a mulher, quando você vê esses índices, né, de violência se espalhando, imagine, violência institucional como a de ontem e outras, violência a grupos, né, identitários, essa violência, nós ficamos em alerta, ou seja, essas violências então estão também nas infâncias. Peraí um minuto. Falta muito. Bento está perguntando aqui, falta quanto para acabar? Falta muito, porque depois da live com o Alessandro, nós vamos entrar na live da Dati, nessas experiências hoje a gente vai ter essa versão especial, é um teste, que depois desse monte de conversa conceito, as pessoas começaram a pedir que a gente pudesse ir para um campo mais de proposta, um campo mais objetivo, dessa cartografia. O que é cartografia? É um mapa. Olha, gente, isso existe aqui, aqui, aqui. Ou seja, é começar a identificar na cidade experiências reais. Ou seja, isso não é só um conjunto de ideias ou de... né? Não, ou de pensamento. Não que não seja relevante. Não, isso é realidade, isso existe. E se isso potencializado, articulado, mapeado, com políticas, com investimento, com um olhar, né, em rede, em comum, isso pode ser muito rico. Então, só para responder para Bento, que hoje a live é maior, ou seja, o tempo que a gente vai ficar aqui é maior. Mas então, voltando... Oi. Ô, filho, vá... Bento tá com fome. Filho, vá, por favor, me ajude. Gente, a live em pandemia é isso, porque é crise, nós estamos há 2 meses, eu e os meus 2 filhos sozinhos em casa. E as crianças nos convocam. E é isso mesmo. Então, a gente vai ter que se virar. Agora. Bom, mas voltando a essa dimensão da violência, eu queria muito que a gente pudesse perceber e falar dessa
parte que é vulnerável, e é vulnerável socialmente, nós trouxemos isso, nós falamos disso, de uma vulnerabilidade social, de um ambiente fora do direito, né? Você fala fora do saneamento básico, fora da escola, fora da saúde, fora... Mas existe outra dimensão que quando você está num contexto violento, socialmente violento, você tem, né, nas infâncias a sua pior face. Porque é justamente um grupo que não tem autonomia para se manifestar. E nós sabemos que muitas vezes essas violências estão dentro de casa, por ausência absoluta de proteção. E acho que é muito importante, num contexto de mapeamento de dificuldades, falar sobre isso como um projeto comum e algo que precisa ser combatido. Sem dúvida. E também um lugar que é a infância, onde se condensam as outras vulnerabilidades, né? Então, as mulheres, as questões étnicas, as questões econômicas. Então, pense que na infância rola isso tudo a mais, né? Então, além dessa vulnerabilidade na própria infância, todas essas outras que a gente vem lutando. Então, indubitavelmente, isso se recrudesce de maneira muito forte. Por quê? Porque a criança, a gente não tem uma sociedade muito adultocêntrica, né? A gente tende a interpretar a infância muito sob o paradigma do adulto. A gente tem uma certa dificuldade de se colocar no lugar da criança. Então, a gente faz planos por eles, a gente imagina coisas para eles, a gente tem intencionalidade do ponto de vista educativo para eles, a gente imagina políticas para as crianças, mas a gente ouve pouco as crianças, né? Nós somos uma sociedade que não tem por hábito escutar as crianças, como se a criança não tivesse uma verdade sua por ser criança. E isso é muito, muito complicado. Eu queria até dizer que depois que a programação da live de hoje ficou pronta, eu falei, gente, a gente não chamou uma criança. E isso, para você ver que mesmo quando estamos absolutamente atentas, essas coisas nos escapam. Quando nós lançamos a manifesta, nós convocamos. Ou seja, nós achávamos que era fundamental ter as crianças ali conosco e falando, se colocando. Isso aconteceu. Mas perceba que isso é tão ainda em construção que na hora do primeiro debate, né, em live, houve essa ausência. E quero mandar um beijo aqui para a Mônica Benício, militante de direitos humanos, e a ex-companheira de Marielle, quer dizer, companheira viúva de Marielle, que fez recentemente uma live com crianças. E eu falei, oi, eu não sei o que é, filho. E acho que a gente precisa, quero fazer essa meia-culpa, mas também convocar que o próximo debate da infância tenha esse olhar, tenha essa... Porque muitas vezes os nossos projetos estão muito afastados, né, daquilo que eles desejam, daquilo que eles podem como contribuição. E quando a gente fala de política, então, aí é um abismo, porque não é um público, digamos, eleitor, né? Tem um pouco dessa relação, ou seja, de que a política ela se constitui com um objetivo e nós precisamos criar espaços permanentes, ou seja, como se o momento ápice ele não pode nem deve ser aquele momento eleitoral, ou seja, ele é uma etapa de um processo de construção permanente, em que todos os sujeitos precisam participar de maneira continuada, obviamente com os revezamentos necessários. E, bom, mas acho que a gente está chegando no fim, eu me perdi um pouco no horário, mas... Deixa eu só comentar tem essa uma coisa outra... Tá, sim, da claro. voz à infância, porque eu tenho duas experiências interessantes que causam muita estranheza quando a gente dá voz à criança, os adultos, em geral, acham isso muito estranho. A gente estava fazendo um trabalho alguns anos atrás, e a gente tinha por objetivo acompanhar o desenvolvimento das crianças nos 36 primeiros meses de vida. E aí, quando a gente estava propondo isso para os alunos, eu falei, bom, então vamos começar a acompanhar as mães, as grávidas. Vamos acompanhar as grávidas, vamos acompanhar essa família, né? Esses adultos que estão ali gestando essa criança. Depois vamos acompanhar as puérperas e as crianças. E quando a gente já estava acompanhando as crianças, a gente então tinha um grupo de grávidas que estava entrando. E a gente propôs reunir e dar voz às crianças, escutar como as crianças queriam que aquilo funcionasse, e foi um espanto. Os adultos ficaram, mas como? Como é que a gente vai fazer? Não, a gente combina. Eu falei, não, mas é a vida deles. Mas eles só têm 2, 3 anos de idade. Eu falei, mas vamos ouvir o que eles têm para dizer, porque eles podem falar da maneira que eles podem. É uma lógica meio louca, porque as pessoas acham isso meio estranho.
Mas quando a gente fala dar voz, é claro que a gente não quer que a criança se adultize e faça uma Claro. live, ou faça um texto, ou se posicione como eu e você estamos nos posicionando. Mas é um adulto que se dispõe a proteger a infância, não pode deixar de estar em dia com a sua própria dimensão enquanto sujeito da infância. Ou seja, eu tenho que me permitir escutar, ainda que essa narrativa não seja nos trilhos do que eu, enquanto adulto, estou acostumado a ouvir. Porque não é. Quer dizer, ele está em outro lugar. Então, poder escutar isso faz muita diferença para a gente que trabalha com isso e que milita na causa da infância. Isso é muito importante. Gente, eu quero falar aqui porque estão acontecendo aqui em casa coisas fantásticas. Acabou de tocar Bento, não tocaram a porta, pandemia tocaram. Foi Juliana Prats, que vai falar com a gente daqui a pouco, que é minha vizinha, que mandou uma pizza. Ela botou aqui, quer trazer um lanche para as crianças. Ela botou aqui. Gente, eu amo a vida. Nós precisamos reinventar muito as comunidades, né? As tribos, as comunidades, as relações vizinhais, as relações de solidariedade, né? Nesses grupos, bairro, vizinhança. Onde foi que a gente errou, né? Onde é que a Isso gente tem parou? tudo a ver, Maria, com aquilo que você falou do recrudescimento da violência, né? Quando o outro ele é meu inimigo, a prioristicamente uma ameaça, eu tendo a banalizar a violência e recrudescer a violência. Então, a violência, ela tem um momento de banalização da violência que nós vivemos hoje sem precedentes, né? A gente está encarando isso como se essa nossa forma destrutiva de viver fosse uma forma plausível. E essa valorização do outro, da diferença, da comunidade, das partilhas, das redes, é uma certa contramão dessa lógica tão cruel do recrudescimento da violência e da sua banalização. Alessandro, eu tenho visto aí todas as suas lives, né? Sobretudo, assim, elas são inúmeras, ótimas, com temas variados, mas tem muito o tema da escola, né? Você tem trazido muito ou seja, a educação no contexto da crise, da pandemia, do isolamento, essas novas tecnologias. E acho que a gente não vai ter tempo de entrar nisso, mas é muito importante, eu acho, que a gente fale, eu acho que chegando... Eu tô achando que a gente está indo para a reta final, não sei. Sim, pelo que eu vejo aqui, 6 minutinhos. Então, nós sabemos, né, entre toda essa sobrecarga, violência, que são as mães, as mulheres, ou seja, a maior parte das famílias, 77% das famílias de Salvador, são formadas apenas por mulheres. Domingo é o Dia das Mães. Nós não quisemos, né, abrir mão da nossa live da infância, quisemos afirmar esse dia, mas nós sabemos que são as mulheres, a maternidade solo, que estão aí na mira da sobrecarga, do assédio, né, da violência, seja ela física, mas toda essa violência que é psíquica, que é de acúmulo, que é de exaustão. E eu queria um pouco que a gente terminasse tensionando isso, ou seja, como isso não pode ser um elemento dado. Nós precisamos criar políticas de proteção para esse campo, porque é protegendo quem cuida, que nós cuidamos também da infância, e que outras mediações devem ser entendidas, desde essas que acompanham e canais, né? Ou seja, como os conselhos tutelares, ou seja, aqueles que acompanham, mas de políticas mesmo, que protegem, como a educação pública em tempo integral, como um imperativo de justiça, equidade, proteção e amparo, né, das infâncias, protegendo ao mesmo tempo quem está cuidando. Então, acho que a gente encerra por aí. Acho que você disse tudo, né? É impossível cuidar de uma criança e proteger a sua infância, proteger as condições para que ela viva a sua infância, sem cuidar desse que cuida, né? E esse que cuida no Brasil é a mulher, na sua maioria. Isso é um fato. E em diversas classes sociais é assim, quer dizer, em diversas camadas da sociedade é assim. E quanto mais distante dos seus direitos, mais forte é a presença da mulher, mais difícil. Então isso começa desde antes, né? Desde que essa mulher possa se empoderar do seu próprio corpo e fazer melhor as suas escolhas em relação à natalidade, que possa pensar isso de um outro lugar. Desde a condição de que essa mulher tenha uma proteção do Estado para que possa cuidar dessas crianças. Desde o acesso de maneira equânime aos postos de trabalho,
desde a possibilidade de diminuir a mulher como a principal vítima das mais diversas violências, moral, física, racial. Quer dizer, quando é com a mulher, é sempre pior. E nós não vimos isso, quer dizer, mesmo em casas em que há essa condição, em que ali é um modelo de família daquela nuclear, burguesa, francesa do século passado, um homem, uma mulher e 2 crianças, mesmo lá, essa mulher continua hoje lavando a casa, lavando o chão, cuidando da família, pondo a mesa, cuidando das crianças, trabalhando em home office e, ainda por cima, servindo o seu companheiro. Quer dizer, isso é inaceitável. Então, é uma questão que não tem como a gente dissociar a perspectiva da mulher da perspectiva da infância. Isso é um fato. E eu espero que a gente possa entender, portanto, a causa da infância, a cultura da infância, como algo muito mais amplo, né? Como algo que conversa com a questão do feminino, que conversa com a questão do lugar da mulher na sociedade, que conversa com a questão da educação. A escola, ela pode ser vista de 2 maneiras. Como um lugar disciplinador, ou seja, uma espécie de fazedor de gente social, né? Aquela coisa que a gente via muito há pouco tempo atrás. Eu prefiro enxergar a escola de uma outra perspectiva. Imagine um espaço onde tem, sei lá, 300 meninos de realidade diferente, família diferente, modelo diferente, pensamento diferente, credo diferente, raça diferente, realidade diferente, todos coexistindo, sem se destruir, regidos por uma mesma lei simbólica, que é a lei dessa instituição. Então, essa escola pode ser o maior e um dos maiores representantes de um projeto social de civilização, ensinando essas pessoas a conviver, a pensar no coletivo, a pensar no outro, a achar essa distância ótima entre aquilo que sou eu e aquilo que é o outro, e como construir esse outro, esse todo, né? Esse coletivo junto com esse outro. Então, eu penso sempre na escola nesse lugar, e por isso eu valorizo muito a escola, não como um espaço físico, mas como uma instância simbólica que emblematiza esse projeto social de civilização. E tem sido essa a minha defesa, né? Deixar as crianças com o mínimo possível, para que a escola fique viva enquanto chama simbólica na vida dessas crianças. O mais difícil é fazer isso na escola pública, por conta de toda a pobreza de ferramental, a dificuldade de estrutura que se tem. Então, eu tenho visto depoimentos de professores fazendo coisas inimagináveis para manter essa escola viva, e eu acho isso absolutamente louvável. Mas eu acho que agora é esse nosso dever, ou seja, investir nessa escola, ocupar essa escola, ocupar presencialmente, simbolicamente, entender que não há como fazer uma movida social sem que esse seja um debate radical. Do mesmo jeito que o que acontece nas universidades, ou seja, você faz uma torção na sociedade quando você investe na educação pública e promove políticas, né, que aceleram a participação, a presença. Então, estamos de olho nessa escola, sim, nesse convívio e nesse espaço como motor de produção de democracia, igualdade e futuro. Muito obrigada, querido! Eu que te agradeço a gentileza, viu? E eu também gostei muito de estar aqui. Vou acompanhar o debate com muita atenção, porque são figuras incríveis. Obrigado pelo seu trabalho, porque você não somente representa, como aglutina, né? Convoca. E eu acho isso importantíssimo, né? Que a gente tenha mais aglutinações como essas. Um beijo grande para você e para todo mundo que devotou um pouco do seu tempo para nos escutar. Eu acho isso eu me sinto tão honrado, tão responsável por isso, porque eu sei o quanto tempo é um recurso tão difícil para a gente hoje. Massa, um beijo, obrigada. Beijo grande. Alessandro Maripietri aqui com a gente nessa live. Eu até fiquei mais... removi. Eu até fiquei mais animada. Ó, Juliana aí já falando um monte de coisa. Ju, você tá preparada para entrar? Gente, olha o que aconteceu. Um pouco antes da live, foi por isso que eu atrasei, meu celular estava sem bateria. Então eu tô aqui segurando. Então qualquer arranjo é isso. Essa live vai cair e eu peço que vocês fiquem aí com a gente, porque vai esgotar essa 1 hora e a gente vai entrar com uma nova live para as convidadas. E aí a gente começa a ouvir as perguntas e debater e ver quem participa. Eu vou encerrar, mas antes, enquanto a live não cai, eu quero indicar essa coleção aqui, Leituras para o Amanhã, tá? Que tem 4 livros. A Democracia Pode Ser Assim, A Ditadura
é assim. O que são classes sociais e esse aqui que eu não tenho, as mulheres e os homens. Essa é a coleção para o amanhã, da editora Boitatá, que é a editora para a infância da Boitempo. Leitura imperdível. Eu vou encerrar aqui e a gente volta com as debatedoras, amigas, mulheres maravilhosas, pro live leve e solta. Valeu, até já. Fiquem aí, por favor.